Senhor, Deus Pai, querido Mestre Jesus, reunidos em Seu nome, mais uma vez aqui estamos, felizes, reunidos em nome de Mestre Jesus, que sempre está conosco. Por isso, Pai, Mestre Jesus, nós agradecemos, porque juntos estamos estudando, aprendendo com o Evangelho, aprendendo com Joana de Ângeles. E assim, nesta noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E muito boa noite, queridos amigos, boa noite aí para Ivana, né, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, também já está aqui conosco, já deixando o seu boa noite, e vocês vão chegando, e nós vamos cumprimentando, eu e Célio, dando boa noite, sejam todos muito bem-vindos, e claro, com a graça de Deus, mais um encontro, mais uma vez estamos aqui juntos, e isso é muito bom para todos nós. Esperando, claro, que seja tudo bem com vocês, né? Saúde, família, enfim, tudo mais que nos cerca. E é isso, amigos. Hoje nós temos, dentro do capítulo 19, a fé transporta montanhas. A fé religiosa, condição da fé inabalável, já vimos. Hoje é a parábola da figueira seca. É a parábola da figueira seca aqui, relatada para todos nós por São Marcos, né? Que nós vamos ver já então. Nosso boa noite já também por Eliseu Gasparino, Alzirinha Crepaldi, boa noite para todos vocês, abraço para Recife, bela Recife. E nós vamos ter então, na sequência, vamos estar iniciando hoje um novo livro, Desperte e Seja Feliz. Boa noite, Judélia Lima. Desperte e Seja Feliz é um novo livro que nós vamos ver hoje, né? E vamos começar com o homem Jesus, logo depois do Evangelho, começando o novo livro então que Joana de Ângeles nos traz, ok? Isso colocado, né? Dados boa noites para todos vocês, sejam sempre muito bem-vindos. Vamos ver o Evangelho que hoje vai nos falar sobre a parábola da figueira seca. E diz o seguinte: quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. Que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, veja como a figueira que amaldiçoaste se tornou seca. Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. É o que nos fala São Marcos no capítulo 11, versículo 12, 13, 14, 20 e 23. E o Evangelho nos fala sobre essa passagem da figueira seca, né? Diz o seguinte: a figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão a aparência do bem, mas na realidade não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez. Suas palavras têm o verniz da superfície, agradam os ouvidos, mas quando perscrutadas, nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de tê-las ouvido, pergunta-se qual proveito disso se tirou. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé,
a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração, numa palavra, a fé que transporta montanhas. São as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso, Jesus as condena à esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz. Quer dizer, que todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão no nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. É o Evangelho de hoje. E olha só como que termina o Evangelho de hoje, aqui, pelo esclarecimento que a doutrina nos dá, aqui, para nós. Diz o seguinte, são as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso, Jesus as condena à esterilidade, que um dia virá e que estarão secas até a raiz. Quer dizer, todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão no nada. Que todos os homens, voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. É o que o Evangelho nos fala hoje. E fala de nós, das possibilidades que todos nós temos de trabalhar no bem, trabalhar para o bem, trabalhar para a comunidade, não é? Trabalhar para a família, para a comunidade, trabalhar para o seu bairro, a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Mas quando não se trabalha, quando não se faz nada, tendo a possibilidade de o fazer, ou se faz muitas vezes, maior parte das coisas, vamos assim dizer, não vamos radicalizar dizendo que tudo, para proveito próprio. E nós estamos aí nessa época em que tudo aparece, tudo parece estar transbordando de tanta inutilidade aqueles que poderiam estar ali fazendo coisas boas, trabalhando, né, pela sustentação, pela evolução do povo, daqueles que estão ali sob seu comando, mas parece que só olham, como se diz, para o seu eu interior, e quando não estão olhando para o eu interior, estão olhando apenas para o próprio umbigo, ou seja, internamente como externamente, só se importa consigo mesmo. Né? E nós temos exemplos, e como diz aí, serão tratados como a figueira seca. Né? Na hora que estimar, por que eu não consigo, né, realizar as coisas? Porque falta fé, falta acreditar. E a fé não é só acreditar em Deus, ficar lá orando, ficar de joelho, ficar fazendo genuflexão e ficar isso. Não, são as 24 horas por dia fazendo coisas boas, coisas que ali atendam aquilo que o próprio Evangelho nos pede que façamos. Não são coisas vazias, coisas grátis, mas são coisas de suma importância para todos nós. Né? É a fé, é o acreditar. E essa parte que fala que a fé remove montanha já está lá novamente no Evangelho, quando trouxeram aquele menino que se jogava no fogo, jogava na água, etc, que os discípulos não conseguiram tirar, né, dele lá. E Jesus falou, saiu. Mas por que não conseguimos, Senhor? Porque falta fé, falta realmente acreditar e falta trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, o nosso eu interior. Fazermos essa reflexão do que eu realmente estou fazendo e se o que eu faço está de acordo com o que nosso Pai espera de cada um de nós. Porque nós estamos cheios de pessoas, e essa é a realidade, de que fazem coisas que não tem nada a ver com aquilo que se espera daqueles que estão ali para trabalhar por aqueles que os colocaram ali. Mas trabalham só em proveito próprio, querem se garantir, querem... Enfim, são coisas, né? Eles falam, por que está falando dessas coisas, falando do Evangelho? Mas são coisas do nosso dia a dia. O Evangelho é para o nosso dia a dia ou não? O Evangelho é para ficar guardado numa gaveta. Eu pego, tiro daqui, jogo na minha gaveta lá, daqui 2 dias, chego sexta-feira, vou lá, tiro, coloco aqui. Aí vamos falar, aí depois eu coloco lá. E de colocar na gaveta e tirar na gaveta, são 2, são 3 dias.
E eles vão ficando lá, e eu faço aquilo que eu quero, não estou nem aí para o Evangelho. O Evangelho é para todo dia, para toda hora. Então, é essa história que diz aqui como terminou a questão do Evangelho nosso. E que diz: aqueles que não tiveram produzido nenhum bem à humanidade cairão no nada. E todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Vão ser tratados como a figueira seca. Aí não adianta chegar lá nas portas do céu, né? Figura, claro. Né? Bater, vai entrar. Senhor, Senhor. Não é todo mundo que grita, não é porque grita Senhor, Senhor que vai entrar no céu, né? Entre aspas, como a gente sabe. Né? Mas aqueles que tiverem trabalhado dentro do caminho do bem, ajudando, auxiliando e sendo ali fraternal, sendo caridoso. E a gente não percebe tantas coisas em tantos desses famosos, né? Estão aí, famosos por si. Enfim, precisamos estar atentos àquilo que o Evangelho fala e é praticar o dia todo. E não adianta subir num púlpito, falar e daqui a pouco está fazendo coisa que não serve para ninguém, não sem proveito próprio. E quantos tem que vivem apenas para o seu próprio benefício, ou da família também, claro. Mas enfim, é a parábola da figueira seca que serve, que termina. Aquele que for inútil na existência, que não fez nada pelo bem do próximo, vai ser tratado sim como figueira seca. E aí? Vamos chegar verdinhos lá em cima ou vamos chegar ressequidos, feito cortiça, soltando do galho? Não sei o que estou falando, é o Evangelho que fala. Então queremos chegar lá verdinhos, verdejantes, os troços, vamos chegar ressequidos, feita aquela cortiça, né, que arranca da árvore. É uma opção de cada um, mas que pensemos bem naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Pois é, queridos amigos, vamos cumprimentando a vocês. Olha aqui, Bárbara Santana Neri também conosco, que maravilha. Também nós temos a Judélia Lima deixando boa noite, Eliseu Gasparini deixando seu boa noite, Alzira Crepaldi deixando seu boa noite. Vão deixando boa noite aí, né? Deixando mensagens de carinho. Temos também a Alessandra Branco, Pedro Freitas, Cecília Tiliac, que também já passaram, estão por aqui, todos nós juntos, e ouvindo o Evangelho que nos esclarece. E como o próprio Evangelho diz, ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Porque muitos têm ouvidos que transpassam o cérebro com a velocidade da luz. Entra por um, sai pelo outro, acha bonitinho. Não me serve muito por isso, por aquilo. Figueira seca, meus amigos. Figueira seca, vão ser tratados como uma figueira seca. Mas Joana de Ângeles vem falar para nós de uma pessoa que não tem nada a ver com a figura da figueira seca. Vai nos falar sobre o homem Jesus. Estamos iniciando o livro Desperte e Seja Feliz. Olha o título do livro, Desperte e Seja Feliz. Mas se procurar felicidade só na terra aqui, vai ficar por aqui mesmo, toda essa felicidade. A gente sabe disso, todos nós sabemos. Devemos trabalhar e procurar ser felizes aqui, claro, estamos encarnados, é o nosso mundo atual, espiritual, estamos encarnados. Mas devemos pensar um pouquinho também a hora que sairmos daqui. Se não formos construindo coisas boas aqui, que encontraremos na hora que formos ao plano espiritual. Pois é, meus amigos. E aqui Joana de Ângeles vai nos falar sobre o homem Jesus, falando o seguinte: no atual estágio da psicologia profunda, o estudo da personalidade de Jesus não se torna conclusivo, por ausência de agudeza, recursos técnicos e profundidade de entendimento da sua respeitável doutrina, que vem abrindo expressivos espaços em torno da compreensão da criatura humana integral. O homem de Nazaré transcende as dimensões da análise convencional, pelo menos nos termos do pensamento que se deriva das belas, mas não concluídas por enquanto, contribuições freudianas. Examinada a criatura apenas do ponto de vista da libido, as raízes da observação encontram-se fixadas nas heranças animais, nos impulsos reprodutores, perdendo-se no primitivismo.
Por outro lado, as propostas que se derivam dos arquétipos junguianos, vão apenas até as origens do inconsciente coletivo, nos primórdios da evolução animal. Ambos os conceitos, tanto de Jung como de Freud, ambos os conceitos, portanto, são insuficientes para penetrar na essência da causalidade do ser, na sua realidade espiritual, precedente às manifestações no plano físico terrestre. Jesus transcende, desse modo, os estágios do processo de evolução na Terra, porquanto ele já era o construtor do planeta, quando sequer a vida nele se apresentara. Ele construiu aqui, foi juntando poeira cósmica, gases e matéria inteligente, o princípio inteligente, para fazer o planeta em que nós vivemos. Então ele já existia antes da vida ou de qualquer coisa nesse mundo. Foi ele que construiu. A gente sabe disso. As fontes disponíveis para a coleta de dados e análise profunda são as narrações evangélicas, insuficientes pelo referir-se aos seus ditos e ações mediante linguagem especial, às vezes vitimada por interpolações, deturpações e enxertos perniciosos que lhes descaracterizam a exatidão. Não se encontram relatos históricos, dados precisos, porém informações, apenas algumas delas fragmentárias. De todo o acervo, no entanto, se depreende haver sido ele, Jesus, incomum. Sua energia expressava-se com brandura, sua bondade manifestava-se sem pieguismo, sua coragem exteriorizava-se como valor moral que nada temia. Seu amor abrangia todos os seres, sem deixar-se arrastar pelos sentimentalismos banais e desequilibrados. Sua sabedoria irradiava-se, sem constranger os ignorantes. Sua gentileza cativava, sem deixar distúrbios na emoção do próximo. Era severo, não brutal. Afável, não conivente. Nobre, não orgulhoso. Humilde, não verbal. No Sermão da Montanha, a sua natureza consolou e espraiou esperança. No Gólgota, sua expressão alcançou o máximo após as rudes e profundas experiências daquelas horas que se iniciaram na solidão do horto e se prolongaram até o momento da morte. Faltam, portanto, parâmetros, paradigmas para penetrar o pensamento de Jesus e entender-lhe a vida, rica, enriquecedora, complexa, desafiadora. De uma forma geral, talvez mais simples, quiçá profunda, a psicologia poderá mergulhar no seu pensamento para entendê-lo, através das suas próprias palavras, caso logre compreendê-las. E ele disse para todos nós: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor. Somente indo até ele e deixando-se penetrar pela sua realidade, poderá a psicologia profunda, qualquer um de nós, entendê-lo sem o definir, estudá-lo sem o limitar. É o que nos diz Joana de Ângeles. O que falar sobre Jesus, sobre o que ele foi, o que ele representa, quem é essa extraordinária figura da nossa história, mas acima da extraordinária figura da nossa história é o ele, em essência, esse espírito que está conosco, que teve a capacidade de criar esse mundo em que nós estamos. Então, dentro do nosso pouco entendimento, nosso cérebro ainda pequenininho, de utilização, como entender a grandiosidade desse ser que está sempre aqui conosco e preocupado conosco? E tantas vezes nós estamos, numa linguagem bem popular, nos lixando para Jesus o que ele disse.
Olhem quantos exemplos nós temos aí no nosso dia a dia. E muitos daqueles que se dizem absolutamente cristãos, não estou falando em religião nenhuma cristã, estou falando em cristãos de uma maneira genérica, todos que seguem a Cristo. Mas seguem em quê? Na palavra? A palavra pode ser dita, nada refreia a palavra, mas a questão é o ser interior. O que está fazendo para dizer que segue a Jesus? E a gente tem exemplo e mais exemplo diário daqueles que simplesmente falam, mas seguem o quê? Ou a quem? Ou a si próprio. Mas utilizam-se tantas vezes desta palavra. E vou repetir aquilo que o Evangelho nos disse hoje. E a figura de Jesus vem exatamente disso que Joana de Ângeles nos disse, nesse encerramento do Evangelho de hoje sobre a parábola da figueira seca. Todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Todos os homens que não utilizaram os recursos. E que recurso é esse? Tantas vezes é o recurso de uma boa palavra, de um ouvir simplesmente, de um abraço, de um consolo. Que dirá então das coisas grandes que podem ser feitas em benefício de milhões e não fazem? Como serão tratados? Cada um que tire a sua conclusão, mas acima de tudo, cada um de nós que tire a conclusão para nós próprios. Cada um de nós que tire a conclusão para nós próprios. Como que nós estamos nos importando com aquilo que Jesus disse? Ou eu me importo apenas com aquilo que me interessa? A figueira seca está aí, vai ser tratada exatamente com isso. Nós estamos nesse mundo, todos nós encarnados, e na espécie humana, porque a única maneira de evoluirmos e progredirmos, porque nós temos consciência absoluta de tudo que fazemos, de tudo que falamos, de tudo que nós pensamos. E como diz, né, Deus está dentro de nossa consciência, então não conseguimos esconder nada dele. E aquela meia culpa, meia máxima culpa, às vezes é somente retórica, quando por dentro não está admitindo coisa alguma, né? Mas a nossa consciência é a própria consciência de Deus, e Ele está em nós, não conseguimos fugir dele, né? Queridos amigos, nosso abraço então aí para o Roberto Messner, a vovó Graça Pires, a vovó Graça Pires assistindo. Beijo para a vovó Graça Pires, nós aqui, que Deus abençoe e fortaleça aí, viu? E grande abraço para o Pires, que aniversaria hoje. Não tem que ligar para ele, mas ele está ocupado e tal, né? Mas a gente vai se encontrar daqui a pouco. Mas eu já aproveito para mandar um grande abraço para o nosso querido amigo Pires, na depois completando 80 primaveras. Olha que maravilha, hein? 80 primaveras. E primaveras, né? Porque a primavera está aí, né? Dentro da primavera. Então um abração aí pro Pires, viu? Que Deus abençoe a ele, você, a família toda, todos vocês aí com muita saúde e muita alegria. Um beijo, né? E aí, a Célia tá mandando um beijo pro Pires, tá bem? Dá para ouvir, né? Porque se ela respira um pouco mais forte, dá para ouvir, né? Um abraço para todos vocês, queridos amigos, o Roberto também, o Ribeiro, Lara, Roberto, também conosco. Então vamos cumprimentar os aniversariantes, já que nós estamos aqui. E Joana de Ângeles hoje está impecável, né? Nosso Evangelho também. Aniversariantes, olha aqui, o Cleiton Chaves, o primo Cleiton Chaves, um grande abraço, primo, Deus abençoe. A Fátima Augusta, a mulher da esposa do Edmilson, aniversariando, um grande abraço para a Fátima, também um beijão nosso para você, um beijão para a Francinete também, que aniversaria hoje, né, já conversamos, grande abraço, que é um beijão também para o Pires, que aniversaria hoje, também a Jaqueline Silva, recebe também nosso abraço. E amanhã, a Álvara Cristina, a mãe da Patrícia, aniversariando, né? Então, nosso grande abraço para ela também, tá bom? Net Shade também, a Terezinha Correia. Olha quanta gente aniversariando. E claro, o nosso amigo também, o Baciclides Basso Júnior, aniversariando, que trabalha conosco de terça-feira no programa Sinal Verde, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês, as bênçãos do Pai Celestial sobre vocês, família de vocês.
e sempre plantando sementes boas, para que os frutos sejam saborosos, porque a colheita vem. Não depende do tempo, mas da circunstância para recolhermos essas sementes aí, tá bom? Grande abraço para todos vocês, com as bênçãos do Pai Celestial. E é isso, queridos amigos. Vamos então, aqui agradecendo a participação, a presença de todos vocês. Nelson Fernandes também conosco, um grande abraço. E é sempre bom vocês estarem conosco, estarmos juntos, né? Vibrando positivamente, amorosamente, falando sobre o Evangelho. O Evangelho nem sempre traz aquelas coisas que são tão assim, agradáveis para nós, vivendo daquela cutucada, pega aquela chave de fenda e aperta o parafuso nosso que está meio solto. Nós precisamos ouvir. Nunca é demais. Né? Assim como a Joana de Ângeles também vem de vez em quando, né? Dar uma cutucadinha em todos nós. Amigos, estamos para o final do nosso encontro, né? Com a graça de Deus, nessa quarta-feira. Então é o momento, sim, de vocês, de todos nós, tranquilizarmos nosso coração, nos lembrarmos de nossos amigos, de nossos irmãos que estão em necessidade, do corpo físico, do corpo espiritual, necessidades da mente, qualquer necessidade e qualquer carinho que possamos fazer, como este, que é se levar então as necessidades dele até nosso Pai Celestial, através da nossa prece, nosso pedido de nosso coração, pedindo sempre a intercessão de Mestre Jesus, os bons Espíritos para todos nós, né? Prosseguirmos firmes em nossa caminhada e batalhando as dificuldades, porque elas sempre vão existir em nossas vidas. Não nos enganemos disso, nós todos sabemos muito bem disso. Nosso abraço também aqui para Marlene de Souza. Então vamos, nesse momento, vocês aí também já vão mentalizando todos esses amigos, familiares, ou nós mesmos estamos em necessidade, estamos passando por um momento difícil de qualquer natureza, pedir a força, Mestre Jesus, as bênçãos celestiais. E nós vamos orar por essas pessoas que nos pedem aqui. Isadora Pérez Garcia, Lanziane Esfera, Maria Angelina Bela Bassa, Olímpia de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Nunes da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirelle Colúcio, Vanille Colúcio, Iliana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, a Jéssica Svensson, a Rosa Decrece, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Anabela Bastos, Maurício Barros, Glaudemir Ruiz, Bárbara Comete, Maria Aparecida Braga, Gabriel Rosmiller, Antônio Donizete Neves, também na recuperação da Sônia, né, Sônia, que nós nos vimos ontem lá na Paz e Amor. Fiquei muito feliz se você está lá, viu? Que Deus abençoe aí, que tua recuperação seja ótima. Nosso abraço também para o nosso querido Maurício Barros, para a nossa prezadíssima Ivonete, também recuperação, para o nosso amigo André, lá do Banco do Brasil, que trabalhamos juntos em recuperação, e também para aqueles que partiram, aqueles que estão no plano espiritual e que levamos então nosso coração e nossa alegria. Não levemos nossas tristezas, mas levemos nossas alegrias, porque temos convivido, aprendemos, ensinamos, convivemos. Que é o momento mais alegre do que termos lembranças, do que termos memórias, do podermos ter amado. Essa capacidade de amar que é tão importante para todos nós. Amar e ser amado. Mas amar é, acima de tudo, uma grande virtude que nós podemos ter. Né? Então, um grande abraço para todos vocês. Vamos para o nosso momento de prece. Vamos levar nosso coração, nosso sentimento ao nosso querido Pai Celestial. Vamos lá? Salve Regina, Madre Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, et soles ferire. Ad te suspiramus, clementes et flentes, in ad lacrimarum Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, todos nós, em nossos lares,
felizes por este momento onde sua luz chega até nós. Onde o abraço fraternal, amoroso, iluminado de nosso Mestre Jesus chega a nossos lares, chega até nós, aos nossos corações, à nossa mente, e resplandecemos de alegria e de energia que nos vivifica. Por isso, Pai, nós os louvamos e agradecemos pela vida e levamos a vós também nossos pedidos, nossas súplicas, por todos nós, por todos os seus filhos deste mundo. Pedimos, sim, as bênçãos a tantos aniversariantes felizes destes dias. Abençoa tantos pais, todos, e seus filhos que vêm ao mundo. Abençoa nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos que nos deixaram e agora caminham no plano espiritual, um aprendizado para o retorno. Abençoa, Pai, tantos irmãos que estão nos deixando nesses dias após aqui cumprirem a sua jornada. Abençoa estes que nós demos aqui os nomes, a estes que em nossos lares, nosso coração se alegra em poder levar até vós também seus nomes, para todos nós em conjunto. Por isso pedimos, abençoa a todos, abençoa nossas famílias, onde estamos reunidos por tantos motivos, anteriores mesmo a esta encarnação. Abençoa todos os seus filhos dispersos por este mundo, pelo seu universo. Seus filhos, sim, muitos em grande sofrimento, causados por nós mesmos, por nossa ignorância, nossa ganância, nosso orgulho, Pai, nossa vaidade, que precisamos, sim, erradicar do coração de nosso ser interior. Abençoa, Pai, nossos irmãos à procura do trabalho tão necessário, abençoando aqueles que nos dão trabalho e aqueles que alegre e conscienciosamente cumprem o seu trabalho. Abençoa as nossas casas de oração e todos os credos, onde seus filhos vão felizes vos agradecer, vamos vos louvar. Abençoando nossos lares, que são também seus templos de amor, querido Pai. E abençoa nossos jovens, adolescentes, as nossas crianças, estes que estão vindo ao mundo, chegando entre nós e definindo que caminho tomar neste mundo. Que seja o caminho do amor, Pai, que seja o caminho da fé, do perdão, que seja o caminho da tolerância, o caminho, sim, da paciência, o caminho da fraternidade, da solidariedade, da indulgência, onde nós unidos trabalhemos firmemente para recuperar este mundo maravilhoso que criastes para nós e nós, na nossa ignorância, nossa ganância, tanto já o prejudicamos. Auxilia-nos a recuperar nosso ambiente, nossa fauna, nossa flora. E por isso levamos a vós esta oração que nosso querido Mestre nos trouxe, abrindo seus braços sobre todos nós, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder e a glória para toda a eternidade. E humildemente pedimos teu amor, tua paz, tua misericórdia para todos nós, reunidos neste momento e para todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, estejam onde estiverem, como estiverem, que suas bênçãos estejam sobre nós, equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, a nossa mente, e que harmonizados, felizes, harmonizamos sim nossos lares e onde formos, levamos seu amor, distribuindo fartamente tantas bênçãos, amorosamente recebidas de vós, de Mestre Jesus. Abençoa assim nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, e nossos irmãos que estão em caminhos terríveis, tortuosos, para que retornem ao caminho do bem tão necessário, fortalecendo-os, Pai. Por isso nós agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós, por toda a eternidade. Que assim seja, amado Pai,
por sua graça, sobre todos nós, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, olha como é bom podermos estar juntos, né? Agradecemos também aqui, olha aí, Irene Batista, nosso Sandro Machado. Então, um grande abraço a todos vocês. Que maravilha, né? Como é bom podermos levar nosso coração até nosso Pai, nosso Mestre, nossos desejos mais profundos, né? De podermos ficar bem, levar o bem aos nossos irmãos de caminhada. Então, eu e Célia que aqui estamos. Beijo enorme para todos vocês, aquele abraço, coração a coração, que a paz do Senhor, né, esteja conosco, sempre iluminando nossos dias, e a gente marca então um novo encontro para depois amanhã, sexta-feira. Olha, sexta-feira, que dia bom, né? Começando o final de semana, encerrando a semana para muitos, porque outros ainda continuam, né? Então, amigos queridos, muito agradecido por todos vocês, por podermos estar juntos, e sim, sempre que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja sempre conosco, em nossos corações, em nossas vidas. Vamos distribuir essa paz onde quer que formos. Fiquem todos muito bem, grande abraço e até sexta-feira.